lavar os pés dos discípulos, traz o ensinamento, tudo ali tem um significado. Tudo ali Jesus vai trabalhando, e essa reunião de família, Jesus fala assim, olha, eu ansiava, eu estava assim na expectativa de celebrar essa última Páscoa com vocês, de comer essa última ceia com vocês. Jesus estava na expectativa, ele estava ansioso para isso, mas Jesus ia morrer logo depois. Jesus ele ia cumprir o seu propósito logo depois, e ele fala que ele está numa expectativa de comer essa última Páscoa com os seus discípulos, e aí é que ele vai chamar os discípulos e vai falar assim, olha, eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Depois de 3 anos, né? Depois de 3 anos de caminhada, quanta história não aconteceu nesses 3 anos entre Jesus e os seus discípulos. Eles verificaram os milagres de Jesus, ouviram os seus ensinamentos. Em 3 anos, muita coisa acontece. Certo? A gente está aí vivendo, a pandemia veio aí em 2020, né? Março de 2020 foi decretado, nós vamos para 3 anos. Quantas coisas aconteceram nesse tempo que nós ficamos aí de pandemia, né? Qual é a nossa história com Jesus nesse tempo de pandemia, hein? Foi um marco. Qual é a nossa história com o nosso amigo Jesus, com o nosso irmão mais velho Jesus, com o nosso Consolador Espírito Santo? Qual é a história nesses 3 anos? Muita coisa aconteceu. Ele esteve perto. E Jesus, então, está falando isso, comunicando para os seus discípulos, dizendo exatamente isso. Olha, eu tenho um relacionamento mais próximo com vocês hoje. E qual é a diferença que Jesus traz para o servo para chamar de amigos? Qual é essa diferença? Ele fala, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os amigos sabem o que faz. Então Jesus vai começar a revelar o que vai acontecer com ele. Jesus vai abrir o coração, vai começar a revelar as coisas. É um processo de intimidade. Eu vou tentar começar, eu sou péssimo para nomes, mas eu vou tentar aqui na família, começar. O nosso irmão Munir abriu aqui falando assim que nós viemos buscar intimidade com o Senhor. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam. Ele tem intimidade para abrir. Ele quer se revelar na sua intimidade, contar segredos, contar sentimentos para nós que somos filhos, que já estão ditos na sua palavra, mas Ele quer revelar através do seu Espírito Santo o seu coração. Mas a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então Jesus está falando isso, vocês convivem comigo há tanto tempo, eu quero abrir o meu coração, eu vou abrir esse momento, porque Jesus, ele estava ansioso para partilhar, com euforia para partilhar aquele momento, porque ele ia passar também agora o sofrimento. E ele vai começar a abrir o seu coração, ele vai começar a dizer quais são os seus sentimentos, quais as suas emoções, ele vai começar a compartilhar ali tudo o que vai acontecer, ele não vai só contar o que vai acontecer. Ele vai se abrir, um deles naquela mesa ia traí-lo. E vai ser revelado ali, naquele momento, diante dos seus amigos. Intimidade. Momento de comunhão, mas momento de abrir. Jesus abrindo o seu coração. A oração de Jesus em João 17 é que ele vai fazer aquela oração ao Pai. Ele abre o seu coração para o Pai e ele fala, missão cumprida, Pai. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu entreguei. Essa intimidade com o Pai, esse papo aberto, essa conversa. Ele está falando de comunhão. Então, quando Jesus está ali contando para os seus discípulos, abrindo o seu coração, celebrando a última Páscoa, ele vai então dizer, olha, eu estou indo embora. Vocês vão me procurar, mas aonde eu vou, vocês não podem ir. Ele está dizendo de uma separação, ele está dizendo de um afastamento, ele está dizendo o que vai acontecer. Os discípulos começam a olhar, como assim? A gente não pode ir? Para onde o Senhor vai? Vai começar aquele questionamento. E é nesse momento que Jesus então vai trazer é nesse contexto que Jesus vai abrir aqui esse texto que nós lemos, essa parte do texto dizendo, filhinhos, família, filhinhos, discípulos, filhinhos, família. Olha a intimidade que Jesus vai chamar os seus discípulos aqui nesse momento. Filhinhos. E é nesse sentimento, família, filhinhos, comunhão, que eu quero compartilhar
compartilhar aquilo que nós estamos vivendo aqui, presenciando aqui hoje, mas aquilo que a igreja está caminhando, principalmente nesses tempos. Jesus vai trazer aqui um aspecto. Eu gosto de falar dos hábitos de Jesus. Falei aqui que a gente tem estudado lá na igreja, a gente tem trabalhado com os hábitos de Jesus. E um dos hábitos de Jesus era a comunhão, ou ter comunhão, ou praticar a comunhão. A comunhão é um dos atos mais marcantes, eu diria, mais intenso e absoluto de Jesus. Aliás, foi para isso que ele veio, para nos tornar a ter comunhão com o Pai. Então nós precisamos olhar esse aspecto da comunhão de Jesus com muito carinho, com muito apreço e com muita necessidade de querer ter essa comunhão, de expressar essa comunhão, porque nós somos a sua família. A família tem que ter comunhão. Então, essa palavra comunhão, koinonia, né, ela quer dizer, de uma forma mais simplista, uma realização e vivência de algo em comum. Também a gente pode definir como o dicionário define como uma sintonia de sentimentos. Sintonia do modo de pensar, do modo de agir, do modo de sentir. Identificação de ideias, de pensamentos, de atitudes. Mais profundamente, comunhão significa fazer parte de um todo, ser comum. Então, até pensei, na minha época, lá atrás, a gente fala de sintonizar rádio, de sintonizar TV, muitos aqui nem nunca presenciaram isso, nessa época de Copa, alguém subindo lá no telhado e falando, tá bom, vira para a direita, vira para a esquerda, porque tinha uma antena lá, que parecia uma espinha de peixe, né? E ficava, vira para a direita, vira para a esquerda, tem que sintonizar, e ficavam gritando lá de baixo, porque o jogo já tinha começado e estava ruim, não havia uma sintonia, né? Hoje a gente pode avançar um pouco mais, né? A gente pode falar de estar conectado, né? É melhor, né? Acho que está mais atual, né? A minha barba branca já fica um pouquinho mais rejuvenescida, né? Mas você, para estar conectado, você tem um aparelho ligado lá na internet, na tomada, né? Ou você tem uma bateria do celular, mas você tem que estar conectado a uma rede. Não adianta só estar ligado na força, né? Você tem que ter uma conexão. Se você tiver o aparelho ligado lá na tomada e sem o sinal de conexão, não adianta nada, né? Então é mais ou menos isso. A comunhão, nós temos que estar conectados, nós temos que estar ligados, fazer parte. Fazer parte, ok? Então, ter comunhão significa ser parte e participar da existência dele. Então, eu tenho que... O que é fazer parte? O ato de fazer. Eu tenho que ser e participar. Ok? Então, ter comunhão aqui, que Jesus está começando a dizer, ele vai falar, olha, eu preciso ser parte do outro e participar da existência do outro. Fazer essa vivência na comunhão da vida. Eu quero ler de novo o texto de João 13, 33 a 35. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis. E eu, como disse aos judeus, também vos digo agora. Para onde eu vou, não podeis ir. Separação. Ok? 2 polos. Separação. Eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, pratiquem no outro aquilo que eu pratiquei em vocês. Nisto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é a condição de mostrar essa conexão? Qual é a condição de mostrar essa conexão? O amor. O novo mandamento que Jesus dá é o amor. Vamos estabelecer aqui, então, uma prática de que esse mandamento do amor não é um sentimento, é uma prática. É uma ação. É um discorrer de atitudes. É um hábito a ser desenvolvido. Amém? Então, o amor na família de Deus é expresso através da comunhão. Como é que nós expressamos esse amor? Através da comunhão. Comunhão, então, a comunhão bíblica é um relacionamento com o outro, relacionamento
Família, relacionamento, comunhão, relacionamento, eu tenho que estar interagindo com ele, mas que supera o ter algo em comum. Eu tenho alguma coisa em comum com ele. Não. A comunhão bíblica é um relacionamento com outro que vai dizer, eu sou em comum com ele. Está falando de ser, não de ter. Eu não tenho afinidades somente. Eu sou no sentido de ter relacionamento. Uma identidade, a mesma identificação. Ok? E é isso que Jesus vai dizer, que o amor, ele vai fazer esse milagre, tirar esse aspecto separatista do só ter, eu tenho algo em comum, e aí eu passo a viver, eu passo a ter comunhão, eu sou um com ele. Por quê? Porque Jesus veio para ser um conosco, como ele é um com o Pai. A comunhão se expressa no ser. Mas como enxergar em Jesus os seus aspectos de comunhão, as suas marcas de comunhão? Nós devemos viver e praticar essa comunhão assim como Jesus. Eu vou fazer esse exercício de ler a palavra aqui, que eu falei da outra vez, ok? Então eu vou pedir aqui para algumas pessoas lerem alguns textos para a gente ouvir, tá bom? E é bom para ter essa prática de ouvir. Pode abrir seu celular aí, a sua Bíblia. João, capítulo 10, versículos 29 e 30. Oh, aleluia. Olha o que Jesus está dizendo aqui. E nós devemos olhar esse aspecto, então, de como Jesus tinha comunhão. Ele diz, eu e o Pai somos um. E ele fala, aquilo que o Pai me deu, ninguém pode arrancar. Então, está nas mãos dele, Jesus. E Jesus está onde? No Pai. Então, Jesus nos recebeu e recebe as vidas no seu braço. Ele está nas suas mãos. E ele é um com o Pai, está nas mãos de Deus. Ele é um com Deus. Então essa unidade, essa comunhão, e ninguém pode arrancar. Essa comunhão de unidade. Então nós devemos entender que se Jesus está mandando nós amarmos uns aos outros, nós temos que acolher e participar dessa vida. Amém? Jesus tinha consciência também da sua comunhão com os discípulos. Então, não basta ter só a comunhão com o Pai. A nossa comunhão com o Pai também, nós temos que ter consciência como Jesus tinha da sua comunhão com os seus irmãos, com os seus discípulos. João 17, 19 a 23. Alguém pode ler, por favor. Jesus está dizendo o quê? Que por eles, é a oração de Jesus orando pelos seus discípulos, e por eles, está falando pelos discípulos, eu me santifico a mim mesmo. E sou santificado na verdade. Ele tinha consciência da comunhão com os seus discípulos. Ele está falando sobre se santificar através da vida dos seus discípulos. Ele está falando sobre o seu propósito na vida de ter comunhão com os seus discípulos. Ele tinha consciência de que ele não era sozinho. Aliás, ele veio para dar a vida por nós. Lembra-se que Jesus falou, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, ser discípulo de Jesus é ter a marca do amor, é ter a marca da comunhão. Ser identificado como um cristão significa que a marca da comunhão está em nós, em cada um de nós, ou tem que estar em cada um de nós. As pessoas têm que enxergar na vida da igreja e individualmente que nós estamos em comunhão com o Pai e em comunhão uns com os outros. Isso é igreja. Jesus tinha consciência de que ele tinha comunhão com seus discípulos e era santificado. Deus disse o que para o povo? Ser de santos, porque eu sou santos. Através da sua morte, Jesus nos santificou. Nele nós mostramos quem é o nosso Pai. Através dessa comunhão. João 16, em terceiro lugar, Jesus tinha consciência de que a comunhão é o Espírito Santo em ação. João 14, 17, por favor. A saber, o Espírito da verdade, o
Amém. E João 16, 13 a 15. Aleluia. Pode ir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, ou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, disse que há de receber o que é meu, ou há de anunciar. Amém. Jesus tinha comunhão, consciência da comunhão com o Espírito Santo. Olha a conexão que nós acabamos de ouvir. Jesus está falando assim, olha, mas o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Então virá aquele que vai lembrar das coisas que vos tenho falado. Por quê? Porque Jesus já foi. Na pessoa humana Jesus já foi, mas virá o Espírito Santo. Olha a conexão, olha o sinal da conexão. Qual é o nosso sinal? Nós não vemos, mas Jesus disse, vocês o conhecem. Ele está convosco, que era o Espírito Santo presente na vida de Jesus, e estará em vós. A separação que Jesus está falando ali para os seus discípulos, que ele está relatando, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, porém, a conexão vai ser estabelecida pelo amor. O Espírito Santo nos une, o Espírito Santo é a conexão que vai manifestar essa comunhão nos santos. E sabe o que acontece quando isso ocorre? Aonde você estiver conectado espiritualmente através da salvação, você é uma manifestação de Cristo na terra. Nós manifestamos quem é o nosso Pai. A igreja reunida, não é unida, é reunida, ajuntada, né? E unida em amor, ela manifesta quem é Deus. Manifesta a sua comunhão. É para isso que nós estamos aqui, para manifestar essa comunhão. Então, como é que nós manifestamos? Tendo essa mesma consciência de Jesus, que ele tinha consciência da sua comunhão com o Pai. Nós devemos ter consciência que nós precisamos estabelecer essa comunhão com o Pai, diariamente. Mas que não é só unilateral. Tinha consciência da comunhão com os irmãos, porque é assim que a vida ocorre, é no fruto dessa comunhão. Recebemos a vida do Pai e manifestamos essa comunhão nos irmãos. Pai, irmãos, a cruz, ok? E através do Espírito Santo, Ele é a ação, Ele é a forma viva, Ele é o verbo ali, hoje presente, a palavra de Deus, ela nos é enriquecida e o Espírito Santo nos coloca em movimento nessa palavra. Essa é a conexão da comunhão. Estamos entendendo, irmãos? Qual é a nossa responsabilidade? Por isso que nós podemos aqui estar em família, somos um só corpo. Amém? Segundo lugar, para ter comunhão é necessário estar aberto para um relacionamento de proximidade. Aí entra a nossa parte. Nós precisamos estar abertos para isso. Nós precisamos nos abrir. E como é que Jesus estabeleceu isso, né? Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas vos chamo de amigos. Nós precisamos estabelecer um relacionamento de amizade. Nós vivemos num tempo que, por conta das redes sociais, muitos se isolaram, né? Então, a amizade deixou de fazer parte da convivência e só as postagens, né? É meio unilateral. E aí se esconde muita coisa, né? Muito sentimento, eu falei até domingo lá na igreja, né? Ninguém posta uma foto quando acorda, né? Acordei! Não se mostra realmente, né? O seu natural, o seu dia a dia, né?
As redes sociais, elas ofuscaram um pouco esses laços de amizade. A gente foi perdendo um pouco esses valores. Nós precisamos resgatar o valor de amizade. E sabe como é que Jesus denota essa amizade? Ele se abre. Ele fala dele. Ele compartilha com os seus discípulos aquilo que está no coração dele. Ele não fica falando, vem, fala, pode falar comigo que eu estou para te ouvir. Ele sim, está para ouvir. Mas ele estabeleceu um relacionamento de amizade onde ele se abre para falar. Nós precisamos ser ouvintes, mas precisamos demonstrar também que nós estabelecemos um relacionamento de confiança no outro. Precisamos abrir e nos abrir para se deixar ser cuidado. Sabe por quê? Porque Deus vai usar os seus filhos, a sua igreja, para tratar-nos. Ah, mas aquele irmão, mas aquela pessoa. Deus vai te direcionar para você fazer amizade com ele. A gente está vivendo um tempo de muito... A gente só tem afinidade com quem é igual, né? Então a gente vai fazendo os nossos grupos, selecionando, né? Já falei aqui, eu não sou contra, mas assim, a gente vê igrejas de tudo quanto é jeito. Igrejas para um tipo de pessoa, igrejas para outro tipo de pessoa, igreja para outro tipo de pessoa, igreja para outro tipo de pessoas. Então, aqueles aí vão se afinando na sua... Não é errado, mas a gente precisa repensar se é necessário. A gente não tem que avançar um pouco mais, conviver um pouco mais com quem pensa diferente. A gente está vivendo um problema sério cristão nesse país. Porque está difícil de conviver com quem pensa diferente. E isso para nós, como igreja, não quero entrar aqui em nenhum ato, não estou falando de política não. Com quem pensa diferente, porque o que nos une é uma coisa só, é a palavra de Deus. Amém? É isso que nós precisamos aprender. E viver isso, essa comunhão. Amém? Então, expressar amizades, né? Amizades, estabelecer, nos abrir para esses relacionamentos. Expressar sentimentos. Jesus expressou um sentimento de alegria. Olha, ele estava desejoso, ele estava ansioso de comer essa última ceia com vocês. Havia uma euforia, uma ansiedade, mas ao mesmo tempo era um desejo de falar, estava aqui, olha, sabe quando você precisa falar com alguém e ele vai começar a passar todo aquele martírio, muita coisa para revelar, muita coisa para entregar, aquela presença ali. A Bíblia vai dizer que Judas ali antes já tinha armado contra ali, né, sido tocado ali por Satanás ali para atrair Jesus, vai fazer aquele plano e estava sentado à mesa, e eu fico imaginando como é que era para Jesus ali sentado à mesa. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo o que ia acontecer, e ele está lá convivendo e partilhando, e Jesus não foi falso não, Jesus estava ali amando, Jesus estava ali compartilhando. E aí quando Judas se retira e fala, vai você, vai fazer o que você tem que fazer. Então ele vê Judas indo embora, sabendo que vai acontecer alguma coisa ali, né, naquela saída de Judas. Então imagina o sentimento de Jesus ali, ele falando, eu estava ansioso para comer essa última Páscoa com você. Qual é o meu sentimento aqui? Eu estou numa expectativa, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou aqui completando aqui a minha carreira com vocês nessa parte aqui. E ele começa a se abrir, ele começa a falar tudo o que vai acontecer e como ele está se sentindo. Será que nós temos coragem de se abrir como os nossos sentimentos? De falar, de ter amizade, selecionando no sentido de confiança, né? Não é com todo mundo que a gente vai falar e nem pode falar. Mas não é isso, estou falando de ter amizades, de provocar relacionamentos onde você consiga ter a liberdade de falar e de ser ajudada, porque Deus quer manifestar essa comunhão no meio da igreja. É assim que Ele fala. Se você, meu irmão, minha irmã, é um cristão que está em comunhão com Deus, quer ser usado por Deus, Ele vai querer usar você na minha vida. Olha, eu preciso tratar aquele meu servo lá. Eu preciso falar com ele. A igreja é a manifestação viva de Deus aqui na terra. E é através da comunhão com o Pai e da comunhão com os irmãos que o Espírito Santo vai curando, vai sarando, vai abençoando, vai agindo, vivendo. E nós precisamos, então, manifestar essa proximidade tendo hábitos saudáveis também. Jesus tinha hábitos saudáveis com os seus discípulos. Ele não era de ficar sentado fazendo fofoca.
Ele não era de gastar conversa com os seus discípulos com aquilo que não edifica. Ele desenvolvia amizades e relacionamentos com hábitos saudáveis. Jesus sorria, Jesus se entristecia, Jesus exortava. Ele tinha uma convivência normal. Eu gosto daquela passagem onde Jesus está sentado lá ensinando, aí vem as criancinhas e os discípulos começam, não deixa as criancinhas aqui. Jesus falou, não, deixa elas virem aqui. Deixa elas virem aqui. Jesus dá uma chamada, mas eu vejo Jesus também abraçando aquelas crianças, falando assim, delas é o reino, aprendam com elas. Olha a simplicidade do coração delas. Olha a sinceridade, elas estão buscando. Aprendam com elas. Isso é um relacionamento de demonstrar e ter hábitos saudáveis. Nós precisamos ter hábitos saudáveis com os nossos amigos, com a igreja. Práticas de hábitos saudáveis. Saudáveis na mente, saudáveis no físico, no corpo, e principalmente saudáveis espirituais. Uma experiência que eu fiz lá na igreja também, foi na época de pandemia, de fazer as famílias saírem para caminhar. Então a gente fez uma espécie de gincana, né? E a gente fez nessa época de pandemia, cada um, então a gente fez uma espécie de gincana lá, e no final do tempo que a gente tinha as tarefas bíblicas, tarefas de família e tudo mais, e no final a família que ganhasse ganha um jantar, né? Que foi o que a gente falou, né? A igreja toda ia produzir um jantar para essa família que ganhasse nas pontuações. E um dos requisitos era que a família saísse para caminhar juntos. Né? Nem que fosse no prédio ali, né? De máscara, tudo, mas tinha que dar, então. E quem ficou em segundo lugar, né? Foi o grupo nós temos 3 senhoras lá. Ficou em segundo lugar. Teve uma família que foi mais forte, mas as senhoras, que uma minha sogra, né, com dificuldade até de andar, de bengala e tudo, ela ia lá no quintal e fazia a caminhada dela, né? As outras também conseguiram fazer. E elas ficaram em segundo lugar de fazer a caminhada todos os dias, assim. De disciplina, que eu quero dizer, mas é um hábito saudável, que eu quero dizer aqui. A gente precisa aprender a ter hábitos saudáveis. Sabe um hábito saudável que muitos fomos deixando? Sentar à mesa para comer, para conversar, deixar o celular de lado, televisão de lado, e sentar para comer, saber como é que foi o dia. Jesus estava numa mesa aqui. Isso é comunhão. A mesa é símbolo de comunhão. Da outra pregação também, mas eu vou... Então, nós precisamos aprender com Jesus esse relacionamento de comunhão. Ninguém quer ter comunhão com alguém que não se identifica. E nós precisamos nos identificar com Jesus. Todos nós precisamos ter essa identificação com Jesus. E, em último lugar, nessa identificação com Jesus, nós devemos, então, pensar como Jesus, nós devemos agir como Jesus e devemos sentir como Jesus. Pensar, sentir e agir, né? Mas devemos pensar, sentir e agir como Jesus. Mas isso não vai ter nenhum sentido para nós se nós não praticarmos isso no outro. Tem que ter o outro. Então, eu tenho que pensar como Jesus com aquele que eu sou comum. Não é aquele com quem eu tenho algo em comum, é aquele que eu sou comum, com meu irmão, pensar como ele. Eu tenho que agir como Jesus na comunidade, no que tem todos em comum. As minhas ações têm que ser na comunidade dos santos. E eu tenho que ser como aquele que foi o único Senhor e Salvador, que é o único Senhor e Salvador. Eu tenho que manifestar como aquele que é o único Senhor e Salvador. Se somos cristãos,
nós temos que ter essa essência de únicos. Únicos nesse sentido, um único amor. Uma manifestação de um amor único e verdadeiro. Não amar esse por causa disso, amar aquele por outra causa, eu gosto daquele porque ele é assim, me agrada, aquele que é assim. Não, Jesus ele demonstrou amor por todos, como todos somos. Ele nos aceitou como nós somos e nos transformou por esse amor. O que nós precisamos entender, igreja, que para sermos como Jesus, nós precisamos expressar esse amor que, na verdade, transforma. Essa unidade de comunhão transforma todos a serem um. Aquilo que Deus expressa em nós para manifestarmos em termos de comunhão é a habilidade, é a capacidade de sermos transformados e, uma vez transformados, praticar essa transformação na vida do outro até que todos sejam um. Um único pensamento, uma única forma de crer, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Porque todos nós, nessa comunhão, manifestamos um único homem, Jesus Cristo, o Senhor, a glória de Deus. É nos nossos relacionamentos, é na nossa prática que nós vamos manifestar Jesus. E ele vai terminar então, e eu quero fazer, para encerrar esse exercício aqui, nesse dia, de entendermos o que é essa comunhão, com o que ele vai trazer de ensinamento. Como é que nós reconhecemos, ou como é que as pessoas reconhecem que nós somos discípulos? Que ele disse aqui no versículo 35. Se vos amardes uns aos outros. Podemos resumir então a prática da comunhão no uns aos outros. Recebemos do Pai e manifestamos uns nos outros. Sempre uns nos outros. Nunca individual. Nunca sozinho. A minha comunhão com o Pai, ela é individual. Mas ela vai frutificar no meu irmão. Isso é a comunhão. Então, dá para colocar... abriu o PowerPoint? Conseguiu abrir? Eu coloquei aqui, a Bíblia tem mais ou menos os 300 princípios de mutualidade de uns aos outros. Eu selecionei aqui 25 para a gente ler. E colocar pelo menos em prática. O que a Bíblia nos revela sobre princípios de comunhão? Tem muita coisa. Tem muita coisa. E se a gente for buscar e aplicar, nós vamos ter uma comunhão muito mais saudável. Ok? Não, tá bom, não tem problema. Eu quero também dizer sobre essa questão da comunhão, como a gente vai falar sobre uns aos outros, que essa conexão que o Espírito Santo traz para nós, ela é alimentada pela prática. Quanto mais nós praticarmos, mais intenso fica o sinal. Quanto mais nós exercermos, mais... Vou virar mais que 5G aí. É tudo muito mais rápido. A igreja se locomove melhor. Ela caminha correndo na direção do coração do Pai. Quanto mais nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, mais a sabedoria de Deus está sendo manifesta através da sua igreja, que é o seu corpo. E nesse mundo, nesse tempo que nós estamos presenciando, nessa forma como nós estamos presenciando de vida, as pessoas nos seus relacionamentos, é necessário que nós, igreja, mostremos quem nós somos em comunhão com o Pai e em comunhão uns com os outros.
Porque as pessoas estão se individualizando, nós estamos vivendo um sistema onde as pessoas estão vivendo isoladas, fechadas no seu mundo, completamente perdidas nas suas razões, nas suas perguntas, nas suas respostas, sem compartilhar um com o outro. E nós, como igreja, fomos chamados para exercer e manifestar o reino de Deus, o amor de Deus, através da comunhão. E nós precisamos ser identificados como discípulos de Cristo. O mundo precisa conhecer os seus discípulos. Então, alguns princípios de mutualidade uns aos outros. Eu separei aqui mandamentos que valorizam, o outro. Lembre-se que Jesus disse, para que todos sejam um. Qual é o propósito? Nós todos sermos um. Tá? Você vai ter que ir, por favor, só aplicando aqui. Vamos ler juntos? Amem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Saúdem-se uns aos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. De ser suporte, tá? Não é de aturar, não. Tem que aturar também, mas ser suporte é sustentar, ok? Agora outros... Volta só um pouquinho. Volta só um pouquinho, por favor. Mandamentos que preservam a saúde e a vida. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, Filho meu, atente à minha sabedoria, as minhas palavras inclina os teus ouvidos. Por quê? Porque elas são vida para quem as acham e saúde para quem encontra. Então quem pratica a palavra de Deus tem saúde e vida. A gente tem tido muita doença, muita enfermidade, muita coisa, porque nós não temos aplicado a palavra de Deus na nossa vida. Quando nós encontramos a palavra de Deus, ela é saúde e vida. Eu creio no que a Bíblia diz, ela é verdadeira. Amém? Então, mandamentos que preservam a saúde. Vamos lá ver. Não tenham inveja um dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns aos outros. Não falem mal uns dos outros. Não mordam e nem devorem uns aos outros. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em Gálatas 5, 14, 15. Não mordam e nem devorem uns aos outros, a língua. Não provoquem uns aos outros. Isso traz saúde, hein? Não mintam uns aos outros. Confessem pecados uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. Traz saúde isso, viu? Mandamentos que contribuem para o crescimento do outro. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Está errado aqui. Encorajem uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais uns aos outros. Deixa a política de lado um pouco, fala outras coisas, Mandamento de serviços. Levem as cargas pesadas uns dos outros. Sejam hospitaleiros uns dos outros. Sejam bondosos uns para com os outros. Sirvam uns aos outros. E orem uns pelos... faltou outros aqui. 25 mandamentos de mutualidade, nós temos mais de 300 na Bíblia. Para começar, tá bom, Nisto conhecerão que são os meus discípulos. Se vos amarem, porque aqui está incluído tudo isso, é manifestar o amor. Uns aos outros. Pai querido, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos leva a refletir, nos confronta, Senhor, a realmente entendermos e conhecermos o teu coração ao nosso respeito. Esses mandamentos, Pai, o Senhor nos deu para cumprirmos, são mandamentos, são instruções imbuídas de autoridade que o Senhor nos dá para exercermos. É possível viver assim.
É possível praticar, porque o Teu Santo Espírito está em nós, nos motivando a exercer isso. E nesta igreja eu quero declarar, Senhor, e pedir também que o Teu Espírito motive uns aos outros a praticarem a comunhão, a praticarmos a comunhão, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, fiéis à Tua palavra. Compreendendo, Senhor, a necessidade e a responsabilidade que temos de manifestar o Senhor através do Teu amor, mostrar que somos sim Teus discípulos, porque fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer e queremos exercer no próximo a nossa fé, queremos exercer no outro, Senhor, os Teus mandamentos. Então, Pai, que a Tua vida nos revista de poder e autoridade para praticarmos, Senhor, essa comunhão. Como igreja, como corpo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Palavra abençoada, glória ao Senhor. Não sei vocês, que tinha uma paz muito grande no coração, né? Uma palavra que nos desperta com paz, né? Isso é muito bom. A gente tem que ter palavras assim também, né? Que nos leve a pensar, a refletir de fato uma mudança das nossas vidas, né? Isso foi muito bom. Obrigado, que Deus te abençoe. Queria convidar a equipe de louvor para juntos encerrarmos a Deus com louvor e adoração. Queria também convidar o Munir, vai dar um aviso especial para a igreja. Depois eu falo sobre quem está conosco aqui, sobre as orações. Tá ótimo, obrigado. Vem, Munir. Também a equipe de louvor também, se puder vir. Né, Isaac? Manda bala. Amém, amém. Palavra maravilhosa, pastor. Maravilhosa. O problema é que a gente, naqueles 25 lá, a gente fala 3, eu acho que eu consegui. Né? Gente, então, nós teremos a nossa comunhão, conforme a palavra, né? Sermos um, no dia 17. Seria só para os casais. Eu e a Teresa cuidamos dos casais, para quem não sabe, mas a gente começou a ver, discutindo com as pessoas, mas vamos levar uma pessoa, vamos levar outra pessoa, e aí o que acontece? A gente vai fazer para toda a igreja. Então no dia 17 de dezembro, vai ter o café da manhã, vai ter o almoço. Isso não tem fins lucrativos, as mulheres vão se organizar e ver se levam prato, ou se a gente faz lá, mas isso não vai ter um valor absurdo, vai ser um valor só do que for necessário lá. Então a gente conta com a presença de todos vocês, os que estão chegando agora aqui, que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, viu? E pastor, todos vocês estão convidados para dia 17 de dezembro, nós passamos um dia. Nós trouxemos uma pregadora que já nos ensinou muito, muito querida, uma mulher muito sábia, apesar da gente ter também outros aqui, como o pastor Marcelo. Isso. Então vai ser um dia muito especial. Vai ser lá na chácara. A chácara é no quilômetro 63,5 da Castelo Branco. Aqui na Castelo mesmo. Rapidinho ali, daqui meia hora está lá. Então todos estão, viu, Regis? Você também. Todos vocês estão convidados para a gente passar um dia lá. Vai ter palavra, tem piscina. A gente vai ver o que vai acontecer. Tem campo de futebol. Então vai ser um dia agradável, tá bom? Então todos estão convidados. Se alguém quiser dar o nome ou o telefone, pode procurar a Teresa ali, que ela vai fazer um grupo. Teresa é aquela moça bonita que Deus preparou para a minha vida, de quem eu não abro mão. Então é isso. E eu chamei ela para vir aqui, mas ela não quis vir, né? Não é fácil, viu, Gabriel? Não é fácil, né? Eu chamei para vir, mas ela não quis vir. Nós somos um. Então tá bom. Ó, todos estão avisados. Então deixa o telefone, por exemplo, se vocês são a primeira vez que vêm, ou alguém não tem o contato, deixa os telefones, a gente vai criar um grupo. O Nasser também vai levantar a mão ali. Levanta a mão, por favor, filho. E aí pode dar o contato ali e a gente vai organizar tudo isso, tá bom? Amém? Obrigado, pastor.
Eu estive lá 2 vezes na Chácara do Munia e as 2 vezes foi muito especial. Local agradável, bonito, lindo. Vai ser bem-vindo. Nós vamos orar agora, mas antes quero agradecer pelos visitantes Michel, Bruna e Liz. Cadê eles? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A casa, vocês são de Uberlândia? Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês profundamente. Também tem Guilhermo, Geórgia, quem mais? Rodrigo e Patrícia, também são novos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Eu quero agradecer aqueles que nos acompanham pela internet, pelas mídias sociais, a Bruna Alcerita, a mamãe do Mateu, a Eneida Fernanda Silva, Pati Juarez e a Ruth Betarello, é isso mesmo? E outros, né? E outros também. Obrigado por sua participação. Também vamos orar pela Marlene, que é a tia da Rita, está com uma enfermidade. O senhor Luiz Altieri, pela saúde dele, também pela salvação. Pela Gisele, também pela saúde. Madalena Moraes, saúde. Fabiana, que está com dor na cabeça constante, vamos orar em nome do Senhor. E também pela Sofia, que vai prestar vestibular. E também concurso o Felipe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu vou orar em concordância com você, em comunhão com a igreja. Vou declarar a bênção apostólica sobre a sua vida. E o louvor vai nos conduzir em alegria para fecharmos esse culto na presença do nosso Deus. Pai querido, em concordância, nós queremos orar e clamar pelas vidas que declararam uma necessidade, Senhor Deus. Alguns precisam de cura, outros de uma sabedoria do Teu Espírito Santo para vencerem um concurso, uma prova. Mas todos nós sabemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Pai Santo, colocamos em Tuas mãos essas vidas para que a cura do Senhor, para que o Teu nome, Jeová Rafá, se manifeste poderosamente sobre essas vidas, porque não há enfermidade que seja maior do que o Teu amor e do que o Teu poder. Por isso, nós como igreja, em comunhão, em concordância, oramos e clamamos pela Tua cura sobre todas essas vidas que citamos agora, Senhor, para que elas testemunhem da Tua glória, tendo em seu corpo a saúde restabelecida em nome de Jesus. E aqueles que vão prestar algum concurso, algum vestibular, traga a sabedoria do Teu Espírito, Senhor, para que eles se lembrem de tudo aquilo que eles estudaram. Que culto maravilhoso, Senhor Deus, que louvor, que palavra, que comunhão. Muito obrigado pela paz que sentimos hoje ao longo de todo este culto. Obrigado, Senhor Deus, pelas nossas pastoras que estão neste momento servindo a Ti na Bahia. Que o Senhor possa cuidar delas, Senhor Deus, acalentá-las, fortalecê-las. Obrigado pela confiança que elas depositaram em nós, para podermos, mesmo na ausência delas, que são fundamentais nesse ministério, mesmo assim pudéssemos conduzir esse culto para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Pai, que esta palavra que foi declarada com tanta profundidade alcance a nossa mente e desça para o nosso coração e desperte em cada um de nós uma mudança verdadeira, uma mudança duradoura de dentro para fora, para que nesse ministério, Senhor, possamos experimentar a verdadeira comunhão, assim como o Senhor e o Pai são um, nós queremos ser um em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com a nossa igreja, com as nossas famílias, sejam com os enfermos, com as viúvas, com os órfãos, com os encarcerados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e juntos declaramos amém. Aplauda o Senhor, declare sobre a vida do teu próximo a comunhão, a graça. Tenha uma ótima semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Digno do meu louvor, só
paz do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe e te guarde. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche Enche o aqui, meu Senhor. coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ah, eu sou Deus teu. tremendo, Senhor, não há outro Deus além de ti. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, Só tu és Jesus. digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, Eu sou teu. eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu Aleluia. fundamento. Deus bendito. Eu vou confiar Confiamos em ti, Senhor. somente em ti. Somente em ti, Senhor. Vou ser Somente em ti, Senhor. eu vou construir Construi nós, minha Pai querido. vida em ti. Aleluia. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Nunca, Senhor. abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, Mostra quem tu és, tu Senhor. és e enche Aleluia. o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. És Aleluia. incomparável, És inigualável. abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche Mostra, Senhor. o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele reflita o rosto sobre ti e te dê paz. Vá em paz, em nome de Jesus. Boa semana.